Pessoal, vocês gostaram tanto desse manhwa e por isso eu apresento a vocês a parte 2. Peço humildemente a todos que não são inscritos que se inscrevam para estar fortalecendo e caso gostem do vídeo deixe seu like e comentem se querem a próxima parte. O motorista diz a Su que o pai dela havia dito para seguir as ordens de Uji e a garota mimada pede ao seu tio que pare o carro, que já que assim ela iria sozinho a pé. O tio dela olha para Uji buscando alguma resposta de permissão. E Uji responde para que ele então pare o carro. O motorista então obedece às ordens de Uji. E Su, contente, diz que seguirá o seu caminho, saindo do carro. Ela fica ali fora parada, esperando que eles tentem impedi-la. Mas eles simplesmente fecham a porta e se preparam para sair, deixando Su totalmente sem graça. Por não ter muito o que fazer e estar no meio do nada, ela então entra no carro juntamente com os dois. E é claro, ela fica ali emburrada no carro. Uji então diz a ela que se ela parar de gracinha, quando ele terminar os seus trabalhos, ele levará ela aonde é que ela quiser. Ela fica meio chateada e refletiva ali. Logo, eles chegam ao destino de Uji. E Su pergunta a Uji se esse lugar é onde ele ficava, e diz que isso não é nada demais. Mas Uji simplesmente desce do carro e ignora ela, e isso deixa ela muito boladinha. As pessoas do prédio começam a gritar por Su, dando umas cantadas e chamando a garota para perto. Então Uji, ainda ignorando, pede para que ela o acompanhe. Ela fica se perguntando como é que ela pode entrar num lugar como esse. Seu tio então diz que seu pai havia ordenado para que ela ficasse sobre a área de visão de Uji. E Uji ouve tudo isso e diz a ela que se ela ainda quiser ir às compras é melhor que ela o siga. Ela então obedece Uji e o segue para dentro do apartamento. Mas ela acha que tudo aquilo que Uji vive é extremamente nojento. Tem simplesmente um bando de nerdola ali jogando no celular, de cueca e totalmente suados. Um deles fala que finalmente o Uji estava de volta e que dessa vez a garota que acompanhava ele era muito boa. Um dos bobões ali no quarto pergunta a Su se ela está afim de brincar com eles. Por essa razão, o Uji se põe na frente de Su e a defende, pedindo para que eles parem de encher o saco. Eles pedem desculpas e dizem que só estão brincando, afinal eles são todos amigos. Mas um deles continua dando em cima da garota, dizendo que só querem se divertir. Então o Uji diz que foi eles que pediram por isso. O Uji faz o seu lance. Ele se concentra em seu poder. Do seu poder saem algumas almas que começam a aparecer, e essas almas têm rostos assustadores e se dispersam pelo cômodo. E essas almas diziam aos garotos que iriam devorar as suas almas e matá-los, e repetia isso infinitamente. Eles então se ajoelham e começam a implorar por perdão e pede para que não os matem. E o Uji responde a eles apenas com seu olhar fixo. Su pergunta ao Uji o que foi que aconteceu com eles, e o Uji responde que isso tudo foi apenas uma ilusão. Ele pede para que Su aguarde um momento, ele só irá arrumar uma muda de roupa e então irão embora. Dentro do carro, Su pergunta ao Uji que tipo de truque do mal ele havia usado nos rapazes no apartamento. Ele responde ela ameaçando golpeá-la, dizendo que agora ela viu do que ele é capaz, então se ela não obedecer, ela fica assustada e tenta se defender do golpe de Uji. Mas com um sorrisinho ele diz que está apenas brincando e se aquieta em seu lugar. Logo ela começa a estapear o Uji dentro do carro pela brincadeira besta do rapaz. O motorista pergunta ao Uji onde é que irão agora, e o Uji pede para que ele aguarde um momento, então ele começa a discar alguns números em seu telefone. No telefone ele pergunta à pessoa misteriosa onde é que ela se encontra e onde ele poderia encontrá-la. Então ele pede para que o motorista acelere o carro e diz o endereço para o mesmo. Ele chega no local que parece uma loja e tem algumas garotas vestindo de empregadas. Su começa a rir de Uji perguntando se ele tem esse tipo de fetiche, enquanto ele se assusta ao saber que ali é onde a sua irmã está trabalhando meio período. Quando eles entram, é um tipo de restaurante com várias garotas vestido assim, atendendo aos clientes. Eles se sentam em uma mesa e uma garçonete logo vem até eles e pergunta o que desejam. O Uji diz que tudo que está procurando é alguém chamado Mushin. A moça então responde que Shaoxin está trazendo comida. E lá estava Shaoxin, ou Mushin, com a comida de um cliente. E o Uji fica ali observando a sua irmã, trabalhando. Mas alguém dá um tapa na bunda da irmã de Uji. O idiota que fez isso diz que Shaoxin o fez esperar por muito tempo e diz também que ela deveria se apressar. E o Uji viu aquela cena ali em sua frente e já subiu o ódio em sua mente. O idiota chamado Sun, herdeiro do grupo Sun Properties, pede para que Shaoxin venha até ele para poderem conversar. Ela pede licença a ele e diz que ela ainda tem muito trabalho. Ele pede para que ela espere, por favor. Então, ele apresenta a ela uma aliança e pede para Shaoxin ser sua namorada. Todos ali ficam embasbacados e Shaoxin fica ali envergonhada, enquanto todo mundo olhava para ela. Su conta ao Uji quem era esse idiota e que ele é filho do diretor das propriedades da Sun. Sun diz a Shaoxin que sabe que ela tem uma vida muito complicada, pois sua família é pobre e seu irmão é um completo de um inútil que só fica desperdiçando dinheiro. Ele também diz que se ela viver com ele, ela terá uma vida extremamente rica. Ela vira de costas para o rapaz e pede desculpas, mas o babaca não estava acostumado a ouvir um não. Então ele pega um copo de água e joga em seu próprio colo e chama o patrão,
Logo o patrão chega correndo, perguntando ao jovem mestre Sun o que foi que aconteceu. Qual era o problema? O idiota diz que a empregada derrubou água nele e pede para que o patrão mande ela lamber onde derrubou. O patrão fica furioso com Xiaoxin. Logo ele vai para cima dela para batê-la, perguntando se é assim que ela faz o trabalho dela. Mas alguém segura a mão do cara, impedindo de bater em Xiaoxin. Era o Ji. O patrão pergunta a ele quem ele pensa que é e pede para que o solte. Então o Ji joga o cara bem longe em cima de uma mesa, quebrando a mesa ao meio. Todos ali no restaurante ficam assustados olhando aquele barraco todo. Xiaoxin fica se perguntando o que é que seu irmão está fazendo ali. E Su fica boquiaberta com a força absurda de Wuji. Sun aponta o dedo na cara de Wuji e pergunta quem ele é. O Ji não responde, mas o joga no chão com muito ódio. E o rapaz caído no chão diz que ele é o herdeiro das propriedades Sun. E como ele se atreve a bater nele? Que o Ji estava pedindo a morte. Então, de longe, alguém responde que não sabia que o grupo de propriedades da Sun era tão poderoso assim. O rapaz ali no chão logo reconhece a voz, e é Su, ao lado de Wuji. Ela pergunta se Sun tem certeza de que realmente quer tentar tocar em Wuji. Su e Wuji humilham o rapaz e o expulsam do lugar, e ele sai correndo, pois Su diz que irá conversar com o pai dele. Su diz a Wuji que ele deve um favor a ela agora, mas Wuji responde que Sun deve sua vida a Su. Xiaoxin chega envergonhada e pede a Su e Wuji que levem ela embora dali. Enquanto caminhavam, Wuji pergunta a sua irmã por que ela estava trabalhando meio período ali. Com os olhos cheios de lágrima, ela responde que era porque o pagamento era bom. E Wuji estava muito assustado, pois sua irmã mais nova estava passando por esses perrengues justamente por sua culpa. Ela se queixava porque ainda nem tinha trocado de roupa. Wuji pergunta a Su se ela sabe algum lugar para que eles pudessem comprar algumas roupas. E Su, felizona, diz que Wuji perguntou a pessoa certa. Eles então vão à loja de roupa e Xiaoxin experimenta um vestido e pergunta a opinião dos dois. Su responde que o vestido é lindo, pois ela tem um gosto muito bom. E Wuji também aprova a vestimenta. Mas Xiaoxin vê o preço na etiqueta e diz que é muito caro. Por esse motivo, ela não irá levar a roupa. E Su responde a Mushin para que não se preocupe, pois seu irmão Ji é muito rico, rico o suficiente para comprar a loja inteira, e uma roupa ou outra não fará a menor diferença. E Mushin fica embasbacada e pergunta como é que isso é possível. Então Su diz que atualmente o Ji é seu guarda-costas e seu salário agora é muito maior. E o Ji responde apenas com um sorrisinho. O Ji então deixa sua irmã na porta de casa e diz que transferiu o dinheiro para ela e pede para que ela mande um pouco para sua mãe e guarde o resto para si. Enquanto ele entregava a ela uma sacola cheia de roupas, ela pergunta ao Ji se ele não irá responder por isso. O Ji diz que ele conheceu um mestre misterioso que lhe ensinou artes marciais e foi por isso que ele havia mudado. Mas Xiaoxin pergunta se ele acha que ela vai acreditar nessa mentira que ele havia contado. E o Ji fica tentando explicar a sua irmã que havia mudado, mas ela não estava acreditando. Por fim, ela diz que está feliz, que está tudo bem, é bom que ele tenha mudado. Então irá avisar a sua mãe à noite sobre essa incrível notícia. O Ji pede a ela que diga à sua mãe que ele sente muito, mas ela diz que ele mesmo deve fazer isso. Dentro do carro, Su diz ao Ji que ela o ajudou muito, então questiona como o Ji irá pagá-la. Ele responde que irá segui-la onde é que ela quiser pelo restante do dia. Ela comemora pela sua tão sonhada liberdade, e então eles vão às compras. O Ji, carregadaço de roupas, perguntava como uma mulher podia ter um humor tão bom quanto o de Su. Ela se alongava na frente do carro dizendo o quanto estava feliz, e o Ji já havia percebido a felicidade dela. O motorista vê o Ji meio triste e o pergunta o que há de errado, mas ele responde que não tem nada. Mas enquanto eles estavam voltando para a mansão, havia alguém à espreita passando a informação dizendo que o alvo estava a caminho. E já na estrada, eles se deparam com uma enorme árvore bloqueando a passagem da pista. O Ji e o motorista descem do carro para observarem o que está acontecendo e eles ficam se perguntando por que é que tem uma árvore ali no meio da estrada. Mas algo assusta o motorista, simplesmente uma bala perdida, e o motorista se joga no chão para poder desviá-la e se proteger. O Ji para a bala com seu poder e não acredita que essas pessoas usariam esse tipo de truque. Ele iria se divertir muito com eles. Então, com seu poder, o Ji faz todas as balas darem meia volta e retornarem à sua direção inicial. A bala voltou em cheio e acabou matando os bandidos. Su estava dormindo dentro do carro e então ela acorda perguntando sobre a barulheira. Toda brilhante e sem noção, ela sai do carro e pergunta ao seu tio Quan o porquê é que ele estava no chão. E ele pede para que ela retorne para dentro do carro, pois tudo isso era uma emboscada. Então ela pergunta onde é que eles estão. Mas de repente ela começa a sentir um cheiro muito estranho. E esse cheiro era de gás alucinógeno. Então o Ji chega à conclusão de que ele terá de mostrar suas habilidades aos bandidos. E vários homens armados então se aproximam do carro perguntando onde é que o Ji está. Logo eles dão de cara com Su, que está desmaiada no chão por conta do gás alucinógeno. Enfraquecida no chão, Su clama por o Ji, perguntando onde é que ele está. Eles possuíam máscaras para que o gás não os afetassem. E um deles diz que devem se apressar e capturar Su o quanto antes, mas o Ji aparece de trás deles, parecendo uma assombração.
perguntando a qual organização eles pertenciam. Eles percebem que o plano de Ruji, na verdade, era apenas pegar todos eles de uma só vez. Um deles chama Uji de pirralho e diz que ele está sozinho, com toda certeza não poderia lidar com todos eles. Então os homens avançam para cima de Uji com a ordem de matar, mas com apenas uma folhinha em sua mão, Uji derruba todos aqueles caras sem fazer nenhum tipo de esforço. O homem que sobrou fica assustado, pois Uji matou vários homens dele com apenas uma folha. O homem ainda ajoelhado pergunta a Uji por que existe um mestre como ele na cidade de Longshan, e Uji responde que não irá responder, já que ele não havia respondido a sua pergunta. Então, com a folha nas mãos, Uji diz que irá perguntar apenas mais uma vez de qual organização eles pertencem. O homem dá uma risadinha e diz que tem medo de ter que decepcionar Uji, se ele estiver tentando tirar informações dele. Logo, o homem se envenena para que Uji não consiga tirar nenhum tipo de informação dele. Uji reclamava por ter sido descuidado, senão ele teria tido tempo para impedir o homem de usar o veneno. Ele continuava resmungando, agora era sobre a árvore que aquelas pequenas batatas fritas colocaram em seu caminho. Com seu poder, ele arrebenta a árvore para poder liberar o caminho. E agora era a vez de acudir a garota Su, que estava desacordada no chão por causa do gás alucinógeno. Ele toca o peitoral dela e torce para que ela não acorde ali, naquela situação. Mas para a surpresa de Uji, ela acorda bem na hora, meio sonolenta, mas ela ainda abre os olhos. Uji começa a chamar por Su, perguntando se ela está o ouvindo. Ela finalmente desperta totalmente assustada, envergonhada e com os olhos cheios de lágrimas. Ela pergunta a Uji o que é que ele estava fazendo, e ele responde que estava salvando. Então ela vê todos os homens que os atacaram mortos ali na rua. Ela pergunta a Uji sobre quem eles eram, e ele responde que aqueles eram assassinos contratados. Quan desperta também e fica assustado e pergunta a Uji o que foi que aconteceu. Uji responde que conversarão assim que voltarem à vila de Su. Então, quando chegam na mansão, Uji conversa com o pai de Su e explica para ele tudo o que aconteceu. E Sun pergunta se eles eram do clã assassino que tinha sido contratado. Uji responde que eles têm uma marca em forma de folha nos braços e que um clã assassino usaria esse tipo de métodos secretos. Sun já tinha ouvido falar sobre esse tipo de marca, mas ele não se lembrava de onde era. Sun diz que parece que Jaike se tornou um alvo para outro clã também, e que era melhor ele não deixar ela sair de casa. E o mestre diz que realmente era melhor tomar uma precaução. Uji concorda e diz que eles não podem ser descuidados a essa altura do campeonato, e pede alguns ornamentos de jade para Sun. Então Sun pede para sua funcionária para que vá buscar o que Uji havia pedido. Ela finalmente retorna com os ornamentos de jade em suas mãos. Uji então olha os ornamentos de jade e diz que é exatamente disso que ele precisava. Sun pergunta a Uji se ele estava pensando em abençoar os jades para poder afastar o mal, mas o mestre diz que bênção para proteger do mal não passa de golpe, e isso é muito usado pelos golpistas. E também diz que aqueles que praticam artes marciais não acreditam nesse tipo de coisa. Sun pede desculpas a Uji por ter exagerado na sua opinião. Quando anoiteceu, Uji estava ali usando algum tipo de feitiço nos ornamentos de jade. Então, Sun abre a porta e pergunta a Uji o que é que ele quer tão tarde da noite. Ele entrega o ornamento a ela e pede para que ela use aquilo pessoalmente o tempo todo. Envergonhada, ela pergunta pessoalmente? O que ele está tentando alcançar? Uji também chega ao guarda-costas e pede a sua arma emprestada. E Sun pergunta a Uji o que é que ele está fazendo. E o guarda-costas, sem pestanejar, entrega sua arma nas mãos de Uji. Então Uji joga o item de jade para cima e atira no item, mas a bala é repelida pelo encanto que há no objeto. E até mesmo o mestre fica surpreendido com esse tipo de encantamento. Mas nas mãos de Uji, o mesmo se quebra em diversos pedaços. O objeto só poderia ser usado uma vez. Um uso era equivalente a uma vida. Esse tipo de tesouro não dura para sempre. Mas Uji diz que não era para isso. O objeto era para fins de ilusão, por isso ele só poderia ser usado uma vez. O mestre e Sun fica sem entender sobre o que Uji acabou de dizer. Então Uji apresenta os objetos originais, e os originais podem ser usados 4 vezes ou mais. O mestre ainda fica ali sem palavras. Sun pergunta a Uji se ele poderia dar um desses objetos à sua filha, e Uji responde que já entregou um a ela, e pede para que Sun desse um para sua mãe e para sua irmã, e usasse um consigo. Sun concorda dizendo que fará isso imediatamente, e Uji o agradece. No dia seguinte, em seu quarto, Sun ficava analisando o ornamento de jade. Ela o joga no chão e diz que não usará isso o tempo todo, que não deixará com que Uji faça o que quiser. Sun pede para que Su não saia, pois lá fora é muito perigoso, mas a menina teimosa insiste em sair. E Uji percebe imediatamente que Su já não está mais usando o objeto de jade que ele tinha dado a ela, então diz a Sun que irá acompanhar sua filha. E Sun pede desculpas a Uji pelo incômodo. Já na cidade, Su pede para que Uji pare de segui-la e ele responde que não. Ela ainda insiste implorando por apenas um dia livre, e Uji ainda responde que não. Ela então começa a dizer que Uji é muito chato, e como ela poderia se divertir se ele não parava de segui-la. Mas na cabeça dela, ela tem uma ideia e acredita que essa ideia é muito boa. Ela diz que precisa usar o banheiro e pergunta a Uji se ele quer segui-la até o banheiro. Uji pede para que ela vá, mas ele percebe que ela estava insinuando que tinha bolado algum plano. Dentro do banheiro, Su fica resmungando, dizendo que Uji fica desafiando ela, e ela diz que aquele pirralho do Uji quer vigiar o diabo da família Su. Enquanto ela descia da janela do banheiro, ela ouve uma voz dizendo que ela ainda é inexperiente. Ela se assusta e seu sapato cai lá de cima. Su, assustada, pergunta a Uji se ele está tentando assustar ela até derrubá-la lá de cima. Ele segura o sapato dela com uma só mão. Lá de cima, ela pergunta
pergunta ao Ji como foi que ele chegou ali tão rápido, e ele responde que ao invés de pensar como ele chegou ali, ela deveria se preocupar como ele conseguiria ver tudo lá de baixo, e ela estava de vestido. Com isso, ela pula para dentro da janela rapidamente, e ela fica ali no banheiro totalmente envergonhada pelo ocorrido. Ela pensava que o Ji ainda estava lá embaixo esperando por ela, mas a lógica de uma pessoa normal não funciona com o Ji. E ela achava ele extremamente irritante, e de repente, alguém chama o Ji. Era uma mulher, Liao. Ela era colega de escola de Ji, a deusa gentil da escola deles. Eles se cumprimentam, e o Ji costumava ter uma queda por ela. Na sua vida anterior, ela havia ajudado o Ji quando ele estava passando por dificuldades. Liao pergunta ao Ji se a moça bonita no banheiro era sua namorada, e Liao também diz que essa moça não é nada mal. Mas Su volta rapidamente para dentro do banheiro e grita lá de dentro que ela não é a namorada de Ji. O Ji então desconversa e pergunta a Liao como ela tá indo. Ela responde que está bem e pergunta ao Ji como ele está, e diz que percebe que ele mudou muito. O Ji apenas suspira e responde que essa é a vida. Após conversarem muito, Liao diz que vai ter uma festa de aniversário e o convida para ir, e diz que irá enviar para ele a hora e o endereço, e o Ji responde que com certeza ele irá. Por fim, Liao diz que irá parar de incomodar o Ji no seu encontro. O Ji não esperava encontrar Liao novamente, então o celular de Ji começa a tocar. Ele atende e era Quan, desesperado, dizendo que Su havia roubado a chave do carro e tinha fugido. Então o Ji diz que certamente ele irá cuidar disso. Enquanto isso, no carro, Su estava em alta velocidade, comemorando a sua liberdade. Mas de repente, uma polícia ao lado dela liga a sirene. É quando ela pergunta qual é a da situação. A polícia joga o carro na frente de Su, que está dirigindo, e ela freia rapidamente. O guarda diz que receberam um relatório de alguém que estava dirigindo sem carteira e pede para que ela apresente a carteira de motorista. Então, sem graça, Su afirma que não tem carteira de motorista. O policial então ordena que ela saia do carro e o acompanhe. Ele diz para ela não ficar na estrada, já que ela não tem as habilidades necessárias para dirigir. E o Ji completa dizendo que além disso não tem motoristas com um nome tão ruim. Su então percebe que essa foi a ideia de Ji, que foi ele quem havia denunciado. Ele responde dizendo que fez isso pois era um cidadão cumpridor da lei. Na mansão então, o Ji bate na porta do quarto de Su, e ela abre a porta muito irritada, perguntando o que é que ele queria. Com uma cara de bobão, ele pergunta a ela se ela ainda estava com raiva. Ela não responde e fecha a porta na cara de Ji rapidamente, e grita que não quer vê-lo nem pintado de ouro. O Ji resolve bater na porta de novo e diz a Su que ele precisa da ajuda dela com alguma coisa. Ela abre a porta de fininho e pergunta se ouviu bem, se o Ji realmente precisava de sua ajuda. O Ji diz que dessa vez era ela quem iria o ajudar e que ele iria lhe prometer uma condição, uma recompensa. E ela pergunta qual seria essa recompensa. Então ela aparece na festa com um vestido deslumbrante. Ela diz ao Ji que ele prometeu a ela que deixaria de seguir ela por um dia e que ele não poderia se arrepender disso depois. Ele fica calado, mas em pensamentos ele planejava segui-la na surdina sem que ela percebesse. Então aparece Liao acompanhada de Li Hong, dizendo que finalmente o Ji havia chegado. O Ji diz que é bom revê-la e a deseja feliz aniversário. Liao se apresenta a Su dizendo que é uma ex-colega de classe do rapaz, e Su também se apresenta, mas diz que é a mestra de Ji. Liao fica embasbacada, enquanto o Ji fica envergonhado com a mentira que Su tinha acabado de contar. Mas o Ji percebe alguém ali, o Sr. Wu. O Ming grita que não esperava que o Ji viesse para a festa de Yao. Esse homem arrogante de mente perturbada tinha acusado de roubar a sua carteira. E desde aquele bendito dia, o Ji tem enfrentado muitos problemas em sua vida. O Ming pergunta ao Ji como ele estava, e também diz o porquê que ele estava vestindo uma roupa daquelas, fingindo ser rico. Que isso não era nada legal. E todos ali começam a rir da cara de Ji. Mas isso incomoda a Su, que fica se perguntando se isso é um bando de colega lixo do Sr. Ji. Irritada, ela chama ele e diz que tem muitas moscas ali que são muito barulhentas. E então o chama para se retirar dali e passear. O Ji concorda e o Ming fica bolado com a ofensa de Su. Ele ficava se perguntando como um cachorro como o Ji estava com uma garota tão linda quanto ela. O diretor das propriedades de Sun e seu filho estavam na festa também. E o filho dele, Sun, deseja feliz aniversário e diz que gostaria de propor um brinde a todos. Liao agradece, mas também sabe que Sun é um playboy conhecido e então precisava se manter longe daquele babaca. E Sun observava o Ji dali. Não demora até vir a lembrança da última vez que ele havia ido até o café e tinha sido humilhado por Ji e Su. Mas quando ele refletia, o Ming se aproxima de Sun, perguntando se eles poderiam ser amigos. E ali Sun vê uma grande oportunidade para poder se vingar de Ji. Então Sun o chama de irmão e pede se ele poderia fazer um favor a um amigo. E o Ming responde que fará com clamor, seja lá o que for. Então ele aponta ao Ji e diz que quer que o Ji seja humilhado. E pergunta ao Ming se ele pode lhe ajudar. Então ele diz que tem um plano para fazer isso acontecer, e logo eles iniciam o plano. Enquanto isso, o Ji conversa com Su pedindo para que ela prestasse atenção à sua imagem, por favor. Ela dizia que esses bolos eram deliciosos, e que ela não estava nem aí para sua imagem. Mas de repente, o Ming chama o Ji até ele. Mas o Ji acha muito estranho tudo isso, e com certeza não era uma boa coisa, mas decide ir até ele. Ele chega até o Ming e o pergunta o que ele quer. Então Sun pede para que o Ji se afaste e o Ji lembra dele na hora. Então Sun também agarra o Ji pelo braço e começa a gritar por que é que ele estava o roubando. Sun então se joga no chão e começa a gritar que o Ji o espancou. Então o Ming pergunta ao Ji
O que é que ele estava fazendo agora? Roubando pessoas e espancando elas? Então ali o Ji percebe qual era o plano daqueles dois vermes. Su percebe a barulheira e pergunta o que é que está acontecendo. O Ming pede para que ela se aproxime e veja o pequeno ladrão do mal que o Ji é. Um homem pergunta o que houve enquanto várias pessoas comentavam que parece que o Ji tinha roubado Sun e o espancado. Então o Ji pergunta se os dois estão de brincadeira com a cara dele. O Ming diz que desde o colegial o Ji era ruim e que não esperava isso dele, mas que não se pode mudar um cachorro. Li Yao então aparece pedindo para que todos se acalmem. Ela entra na frente de Ji dizendo que o Ming com certeza entendeu isso errado. O Ji nunca faria isso. O Ming diz que Li Yao é muito ingênua e também diz ao Ji que ele tem coragem de roubar no aniversário dela e ainda assim se acha digno dela. Então o Ji percebe Sun Xingren atrás dele, e ele aparece dizendo que o Ji havia roubado seu relógio. O Ji responde que ele é muito ruim, e pergunta se eles acham que ele é bobo, e que eles não passam de dois pequenos vermes. Então ele joga o relógio para bem longe e também joga Sun. O pai do garoto aparece e pergunta ao Ji como ele ousa bater em seu filho. Ele então ajuda o filho e grita ao Ji de onde é que esse feio veio, e ordena para que o Ji peça desculpas a seu filho imediatamente. Ele também diz que o Ji insultou a família Sun, e se ele não quiser que eles lancem uma ação, é melhor pedir desculpas de joelho. O Ji então debocha e pergunta o que é que eles farão se ele não fizer isso. Sun chama o Ji de ladrão e diz que ele roubou um relógio de milhares de reais e ainda era arrogante. Então Su aparece dizendo que isso era muito pouco dinheiro e pergunta se era necessário que ele gritasse tanto para se exibir. Ela então pergunta à família Sun se nunca haviam visto o mundo antes, debochando daqueles bocós. Sun fica assustado com a presença de Su, ele não esperava por ela ali. Então ela diz que ele chamou o Ji de ladrão e por isso poderia processá-lo por difamação. Ela então pergunta ao Ji por que é que ele perde seu tempo tentando conviver com esse tipo de pessoa. Ela diz também que poderia agir mais cedo, mas ela estava ocupada comendo bolo. O homem atrás de Sun pergunta quem ela é. Ela diz que é normal que ele não a conheça, já que ele não é digno de a ver pessoalmente. Então o pai de Sun pede para que alguém jogue essa asquerosa para fora da festa. O velho tolo nem sequer reconhecia a filha de Sun. Ainda debochando, ela diz que está bem e vai se retirando da festa. Mas o Ji a segura pelo ombro e pede para que ela fique atrás dele. Então o Ji diz que ninguém vai relar um dedo nela em sua frente.